Apareceu o slide aí, não apareceu? Beleza. Então, pessoal, vamos falar agora a matéria, né, do 7º ano. Então, seres vivos. Para você falar de seres vivos, a gente tem que estudar uma pequena partícula que todos os seres vivos possuem e geralmente alguns em trilhões de quantidade, né? Então, nós possuímos não sei quantos trilhões de células. Nosso organismo é composto por células. Você perguntou, Célio, o que é uma célula, né? Gente, a célula nada mais é que uma das menores partículas que a gente tem do nosso organismo. Todo ser vivo é formado de célula, tá? Então, célula é a unidade microscópica, estrutural e funcional dos seres vivos. Ou seja, é uma estrutura e ela funciona, né? Então, ela se tem um metabolismo ali. É a menor parte de um ser vivo. Constituída fundamentalmente de material genético, ou seja, de DNA ou RNA. Lembrando que nós temos DNA como código genético e composto também, né, de material genético, que eu falei, citoplasma, que eu vou falar depois, e membrana plasmática. Falei muito nome que difícil, né? Calma lá. Então, a célula, gente, tá aí, ó. Prazer, uma célula. Gente, a célula, ela é formada, né, por várias coisinhas, várias pequenas partezinhas. Só que aqui a gente precisa só saber de 3 estruturas dela. O núcleo, lembra do núcleo da Terra, que é o centro da Terra? Então, o núcleo da célula tá aqui, o meio dela. Essa parte aqui na bordinha não, no meio, ao redor, né, do núcleo, é chamado de citoplasma. Essas coisinhas coloridas na célula é chamada de organelas. E a camada que cobre, que protege a célula, né, que protege ela, lembrando que ela é redonda, né, vamos supor. Então, essa camada que protege ela é a membrana nuclear. Gente, vamos supor que eu tenho um ovo, né? Só precisa entender. Um ovo cozido. E eu pego o ovo cozido e não descasco ele ainda. Então, pensa comigo. Naquele ovo tem a gema. A gema, que é a parte amarelinha ou laranja, se eu for comparar com uma célula, a gema seria o núcleo. A clara do ovo, né, que é a parte branquinha, seria o citoplasma. E a parte de fora, a casca, seria a membrana plasmática. Certo? Então, acho que com a analogia do ovo ficou melhor. E a gente tem 2 tipos de célula. Os seres humanos possuem células eucariontes, que é a segunda. Porém, tem seres vivos que têm célula procarionte. O que é uma célula procarionte? Né? É uma célula que não possui núcleo. Sabe esse núcleo aqui? Não tem. Não tem esse núcleo. E o que tem dentro dele, que é o DNA, dentro do núcleo tem o DNA, então o DNA vai estar todo misturado com as outras coisas, sabe? Então a célula procarionte é isso. Quem tem célula procarionte dos seres vivos? Exclusivamente as bactérias. Só as bactérias que possuem célula procarionte. E, né, os células eucariontes é aquela célula que tem núcleo, que o DNA fica dentro do núcleo, e todos os outros seres vivos possuem célula eucarionte. Ok? Então, é basicamente isso. Um tem núcleo, o outro não tem núcleo. A procarionte não tem núcleo, o eucarionte tem núcleo, né?
E procariontes são as bactérias e eucariontes são todos os outros seres vivos. Aqui tá uma célula procarionte, gente. Ela tem um formato bem diferente da eucarionte que a gente viu antes, né? Tá vendo que, ó, o DNA, que seria essa linha aqui vermelha desenhada, tá todo aí misturado com as outras coisas. E o DNA tá aqui, né? Que não tá desenhado, mas ele tá aqui dentro do núcleo. Então, aqui é outra imagem, só para vocês terem uma noção. O formato também é diferente, né? Então, o núcleo tá aqui da célula, ó. Aqui, em volta aqui, ó, tudo é o citoplasma. E a bordinha aqui é a membrana plasmática, bom? Ou membrana celular também é a mesma coisa. E temos os seres vivos formados, né? Os seres vivos unicelulares e os seres vivos pluricelulares. O que é uni? Vem de um. Os seres unicelulares são seres formados por uma única, exclusiva célula. Então, se ele tem um ser vivo com uma célula só, sim, as bactérias, algumas algas, alguns protozoários, né? Eles são, alguns fungos também são unicelulares, mas só alguns. Então, eles são formados de uma única célula. Uma única célula. Única. É um ser vivo com uma única célula. Pensa você ter que comer, defecar, respirar numa única célula. Nós Ia ser, temos. ia ser muito difícil. Ia ser complicado, né, Brian? Isso é muito É, difícil. O que acontece, gente? Essa célula, né? Ela faz tudo que um organismo inteiro faz. Então, olha, tanto que essa célula, né, esse animal é bem mais complexo. Então, pense, nós temos uma região que a gente come, tem uma região que a gente defeca, tem uma região que a gente respira, né? Tem várias coisas aí, vários órgãos, várias células. E o seu celular faz isso tudo em uma única célula, né? E os seres pluricelulares são os que têm mais de uma célula, né? No caso dos seres humanos, tem, se não me engano, 65 trilhões de células. Vocês têm noção que número que é esse? É um número muito grande. Então, se eu corto meu dedo, eu já estou machucando um monte de célula. E cada uma é microscópica, você não vê, tá? Então, os organismos pluricelulares têm um montão de célula, né? São também a maioria dos seres vivos. Por exemplo, as plantas, os animais, os vermes, os cogumelos, tudo são pluricelulares, né? Então, possui várias células e cada célula tem uma função. Ah, essa célula é responsável pela digestão. Essa célula vai ser responsável pelo, pela respiração. Essa célula vai ser responsável pelo sistema nervoso, que é do cérebro. Então, cada célula tem uma função. Então, por exemplo, aqui temos várias células. Essas células, essas células de cima são as células do sistema de defesa nosso, tá? Essa aqui é a célula da pele. Essa aqui. Essa célula aqui é a célula do sangue. Essa azul aqui, gente, que parece um ET, de tão estranha que ela é a célula do nosso cérebro. É o neurônio, tá? Essa célula aqui de baixo, que tem um rabinho, é o espermatozoide. É a célula reprodutora masculina. E do lado do espermatozoide tem a célula que provavelmente é uma célula muscular, vem do nosso músculo, tá? Mas eu acho que essa aí é a cardíaca, se não me engano, que é a do coração. Então, pensa aí pra você ver o tanto de células que a gente tem dentro do nosso organismo. E cada uma tem um formato completamente diferente, cada uma tem uma função diferente, tá? Então, só pra vocês entenderem, ok? E tem dois tipos de célula: a célula animal e a célula vegetal.
Claro que tem outros tipos de célula? Sim, tem muitos outros, mas esses aí são os mais importantes agora pra gente. A célula animal é aquela que a gente tinha visto antes, né? E qual que é a diferença da vegetal? A vegetal, ela tem uma camada extra, né, por fora. Lembra que eu falei que tem uma membrana, que é chamada membrana plasmática, que ela fica aí de fora, né, protegendo, que eu dei no exemplo do ovo, que é como se fosse a casca do ovo. E a célula vegetal, ela tem uma camada extra de proteção, que a gente está vendo aí de verde, aí, uma bordinha verde, que é a parede celular. Tem nada a ver com celular, gente. Celular vem de célula, tá? Então, não tem nada a ver com o aparelho celular. Então, a parede celular, a parede celular é um negócio aí que fica protegendo a célula vegetal. E a diferença, né? Animal está no animal, a vegetal está na planta. Mas o que que acontece que tem de característica dentro dela diferente? A animal, né? Ela respira. A célula respira, ela precisa de oxigênio, né? Então, por isso que a gente respira para mandar oxigênio para todas as nossas células. Elas fazem vários processos aí para obter energia, mas a gente come para obter energia, né? Já as plantas não. Então, a célula, ela faz fotossíntese. Lembra disso do ano passado? Que é o alimento que a planta faz? É o processo que a planta faz para obter energia? Pois bem, né? A célula vegetal, né? Ela faz fotossíntese para a planta. É ela que faz, tá bom? Então, dentro dela tem uma estrutura chamada cloroplasto, que ela é responsável por fazer a fotossíntese. Tá bom? Então, Laucele, a célula vegetal é a que tem nas plantas? Sim. E a célula animal é que a gente tem, e todos os seres humanos, ó, desculpa, todos os seres que são animais, né, todos os animais possuem a célula animal. Ok? Então, a célula vegetal encontra na planta. E o que ela tem diferente? A parede celular e uma estrutura chamada cloroplasto, que vai fazer a fotossíntese para a planta. Tá bom? Então, se eu pegar um pedaço de uma planta e colocar no microscópio, eu vou ver várias células vegetais. Se eu pegar um pedaço da minha pele e colocar no microscópio, eu vou ver várias células animais. A diferença também é o formato. A célula animal é redonda. A célula vegetal ela é mais quadrada, porque ela tem a parede celular que protege ela. Tá bom? E os seres vivos, eles são classificados, né, em várias categorias. Então, temos o reino, que é a categoria chefe aí, né? A gente tem 5 reinos, que eu vou falar aqui, depois eu volto. Então, temos o reino Monera, o reino Protista, o reino Fungi, o reino Plantae e o reino Animalia. O que é o reino Monera? É o reino que engloba as bactérias. O reino Protista é o reino que engloba todos os protozoários, que a gente vai ver eles depois. E as algas. O fungi o reino que engloba os fungos, ou seja, os cogumelos, as leveduras, a gente vai ver também. Plantae engloba o quê? As plantas. E animalia, vocês acham que engloba o quê? Os animais. Então, os seres humanos estão em qual desses 5 reinos? No reino das bactérias, no reino dos protozoários e das algas, ou no reino dos fungos, ou no reino das plantas ou dos animais? Nós, seres humanos, estamos no reino animalia, nós somos animais, tá? Então, a gente possui o quê? Célula animal, tá bom? Então, reino é a classificação maior dos seres vivos, que eu falei, são 5 reinos. Depois a gente tem filo, que é uma outra classificação. Depois a gente tem classe, que é uma outra. Depois a gente tem a ordem, depois tem a família, depois tem o gênero e depois tem a espécie. Por exemplo, nós somos a espécie, né, seres humanos, que no nome científico, que eu vou falar sobre isso,
é chamado de Homo sapiens. Homo sapiens é o nome científico. Então, a gente tem alguns. Deixa eu pegar um outro exemplo. Por exemplo, cachorro. Né? O cachorro, ele. A mesma espécie dele tem vários, né, várias raças da mesma espécie. Ou seja, tem um Pinscher, tem um Rottweiler, tem o Labrador, tem um vira-lata, tem um monte de coisa, né? Tudo é a mesma espécie daquele animal. Tudo é cachorro, tá? Mas tem alguns animais que podem parecer com ele. Por exemplo, o lobo, né? O, o lobo, a raposa, o coiote, tudo ali pertence à mesma família, que eles têm algumas semelhanças, né? Então, eles vão estar classificados na mesma família, ok? Beleza? Seguinte. Então, aqui a gente tem. Depois eu vou explicar melhor essa classificação de reino, filo, classe, não precisa se preocupar, não, tá? É só saber que ele é dividido nisso que tudo. Então, o reino Monera engloba o quê? As bactérias. O reino protista, os protozoários e as algas. Isso aqui, gente, é uma alga unicelular, de uma única célula, tá? Também é o reino fungi, que aí tá um cogumelo, para quem não conhece cogumelo. Reino plantais são as plantas, reino animalia é os animais. E muita gente acha que vírus, né, tipo, tá saindo a história do coronavírus, a gente tá parado por conta do coronavírus, pertence também é um ser vivo e pertence a um reino. Não, o vírus não é um ser vivo e não pertence a nenhum reino do ser vivo, porque não é ser vivo, tá? Gente, na próxima aula eu falo sobre isso e explico melhor vocês agora sobre essa classificação dos seres vivos e tal, sabe? Então, alguém tem alguma dúvida?